Bem-vindos, bem-vindas a essa gravação onde eu vou falar sobre uma coisa que pode acelerar a sua conquista da vaga como programador. Exatamente, José Rocha, é esse tema mesmo. É esse tema do comentário pinado aí. Eu já quero perguntar para vocês, o que vocês acham que essa parada aqui, se você tiver, pode acelerar a sua conquista da vaga como programador? É só uma coisa. Só uma coisa. O que vocês acham que seja? Pode ser um monte de coisa, né? Mas o que vocês acham que seja? E galera, qualquer coisa, se der algum problema de desincronização do áudio com o vídeo, vocês podem me avisar que a gente reinicia a live, tá? Tô aqui para passar a mensagem de forma mais clara para vocês. Mas vamos lá. Eu disse que ter isso pode acelerar sua conquista da vaga como programador. Isso o quê? José Rocha, developer, disse: base. Também. O que eu vou falar ajuda a você a construir a sua base. Tá? Então, vamos lá. O que mais vocês acham que pode ser? Que pode ser essa única coisa que pode acelerar a sua conquista da vaga como programador? Bom, vamos lá. Essa coisa que eu acho que pode acelerar muito a sua conquista da vaga como programador é ter foco. Ter foco. E aí existem várias, num contexto em que você quer chegar na fluência em JavaScript e conquistar a sua vaga como programador, existem vários significados para foco, né? Foco nesse contexto pode significar muitas coisas para diferentes pessoas. É subjetivo, é relativo. Mas então o que eu defino como foco nesse contexto? Para mim, definição de foco é você dizer um sim e vários nãos. Dizer um sim e vários nãos. Como assim? Olha só, vamos dar um exemplo. Um exemplo aqui. Vocês estão me vendo? Eu estou vendo vocês. Cara, eu poderia estar fazendo 1 milhão de coisas que não fosse essa live agora. 1 milhão de coisas. Não é falta do que fazer, não. Só que para eu estar aqui, eu tive que tomar uma decisão e eu disse não para todas as outras coisas que eu poderia fazer agora para dizer um sim. Que é vir aqui, sentar aqui no meu cantinho, ligar esse celular e começar a falar com vocês. Um sim, vários nãos. É tipo quando o cara é casado, tá? Cara, pra você ser casado, você precisa focar. Senão vai dar justa causa. Não dá para viver a vida de casado como se você fosse solteiro. Então, a vida de casado é você dizer vários nãos e um sim. Experimenta dizer 2 sims para você ver o que vai virar. Da justa causa. Não tem essa. Ou você foca, ou você não vai rolar. E aí, isso não quer dizer que as tentações não venham. Né? Os casados vão dizer. Poxa, você sai para algum lugar, você conhece algumas pessoas, você está com sua esposa e... Cara, isso pode, né? De vez em quando você conhece muita gente bonita e gente que... Aquelas garotas propagandas, aquelas modelos que
Você não conheceria se não fosse casado. Mas você tem que dizer não. Por quê? Porque é um sim e vários nãos. Esse é o significado de foco para mim. Estão sacando o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu disse até aqui? Zé Rocha Developer, você está querendo complicar a gente. Tá, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. AV.jx. Recomendei seu curso para minha amiga e ela está adorando. Parabéns pela didática. Valeu, AV. Gabriel Henrique 21. Onde acho o curso? Gabriel, nesse momento as inscrições não estão abertas para o CJRM, tá? Mas acessa o link da minha bio ou acessa rogermelo.com.br, lá vai ter um item para te levar para a lista de espera. Você entra lá, tá? Para ficar sabendo quando estiver perto de abrir as inscrições novamente. A VJSX, ele abre novas turmas de tempos em tempos. É isso aí, a ver? Então vamos lá. Então beleza, já falei o que, na minha opinião técnica, pode acelerar e muito. Se você tiver isso, você vai acelerar muito a conquista da sua vaga, tá? E aí, eu pergunto para vocês, o que causa foco em você? Porque essa é uma parada que, pela minha observação, ela muda de pessoa para pessoa, tá? Então, deixa eu dar um exemplo de alguma coisa que pode causar, te fazer ter mais foco. Boleto. Boleto para pagar é um excelente condutor de foco, né? Ou você paga os boletos, ou você, sei lá, você vai parar de ter eletricidade na sua casa, ou você vai parar de ter um plano de saúde, ou você vai parar de ter coisas que você precisa. Então não tem escolha, ou você foca ou você fica sem. Tá? Então boleto para pagar é um exemplo de motivador. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gabriel Henrique 21. Foco é difícil quando se tem vício em outras coisas. Show, Gabriel. A gente vai continuar falando sobre isso agora. Então, boleto para pagar é um motivador. Boleto de plano de saúde, conta da casa. Tudo isso, se você deixar essa parada, você não levar isso com a seriedade que tem que ser levada, né? O que vai acontecer? Você vai perder coisas essenciais para você. Então, essa dor, essa eminência da dor da perda, pode conduzir você a ter mais foco, tá? O que mais? Eu falei de uma dor aqui, né? Mas você pode ter mais foco também mirando em um objetivo. O objetivo também é um potencializador de foco. Como assim? Por exemplo, eu comecei recentemente, há uns 15 dias, eu me matriculei em um curso de inglês. Porque eu quero focar no meu inglês. Claro que, enfim, são projetos, né? Eu tenho o meu projeto do CJRM, né? Mas eu também tenho esse projeto de melhorar meu inglês. Só que isso não veio do dia para a noite, né? Não veio do dia para a noite. O que causou em mim esse desejo de focar no inglês? O que vocês acham que foi? Digam aí para mim. Antes, deixa eu dar as boas-vindas. Diego Berzelli, bem-vindo. Tomzinho Dias, bem-vindo. RS Schultz 2020, bem-vindo. Adriel, bem-vindo. Gabriel,
Burst, Teixeira, Gabriel Merigo, sejam todos bem-vindos. Eduardo Tavares, sejam bem-vindos. Bom, Gabriel Henrique, salário em dólar. Não, cara, eu não tenho, não seria um salário no meu caso, tá? Eu não tenho pretensão de ser empregado novamente. Tá? Se fosse para eu ter renda em dólar, seria se eu lançasse, por exemplo, uma versão do CJRM em dólar, tá? O que não é o foco no momento, não. Mas seria algo do tipo, lançasse em dólar, né? Lançasse em inglês. Mas o que me motivou, o que me fez ter foco em estudar inglês agora, por causa dos erros quando estava codando, aí ficava menos difícil. Poderia ser também, José. Essa é uma boa justificativa. Mas no meu caso, não foi o caso, tá? O que me causou... Teve duas coisas que para mim foram o estopim, sabe? A gota d'água. Quando você está procrastinando, vamos dizer, deixando para depois uma coisa, e aí acontecem coisas que meio que você pode interpretar como um sinal de que está na hora de focar na parada. Foram duas coisas no meu caso. Primeira coisa, há muito tempo não, há uns 5 meses eu estou estudando um novo estilo de vida. Na verdade, uma nova forma de viajar, tá? Então, para quem não sabe, um resumo rápido aqui. Até no começo desse ano, eu comecei a ter um estilo de vida que é chamado hoje de nomadismo digital, que é o quê? Que é a pessoa que ela tem mais facilidade de se locomover porque a mudança dela não tem muita coisa. Então, para eu mudar de uma cidade para outra hoje, eu preciso do meu notebook e de um pouquinho de roupa. E tudo isso cabe na minha mochila. Nem despachar a bagagem. Ficou melhor agora? O áudio tá bom para vocês? Digam aí, se o áudio estiver baixo, me avisem, tá? Então, nem despachar a bagagem eu preciso. Tudo que eu preciso para mudar de um lugar para outro cabe na minha mochila, tá? E aí hoje, por exemplo, eu estou no Airbnb, né? Eu alugo Airbnb e estou em Maringá. Pretendo ficar aqui por uns 3 meses e depois descer mais ao sul. E aí, acontece que, pesquisando também sobre nomadismo digital, eu encontrei uma modalidade de viagem que se chama house sitting. E eu vou conectar com a vaga, tá, galera? Com o foco e com a vaga. Segura aí. House sitting. O que é o house sitting? É uma troca em que você se hospeda na casa de alguém que precisa viajar, mas não tem com quem deixar os animais dela, por exemplo, né? E por que isso é perfeito para mim? Porque, cara, eu sinto muita falta de ter animais, né? Eu tive um Golden Retriever, ele partiu com 12 anos, ele era mais ou menos do meu tamanho quando ele ficava de pé, era incrível, né? Mas ele se foi, e hoje eu não tenho mais esse contato com animais, né? E não pretendo ter um animal para ficar viajando com ele, eu acho muito complicado. Então, cara, olha só que oportunidade. Eu posso economizar na hospedagem e ainda posso passar meus dias tendo contato com um animal, com um cachorro ou com um gato, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de animais de estimação. E aí eu pesquisei sobre house sitting. Só que house sitting não é popular, pelo menos por enquanto, na América Latina. Onde que house sitting é mais popular? Nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e Nova Zelândia. Por enquanto, tá? E aí o inglês precisa estar afiado. Porque como que você vai conversar com um anfitrião, uma pessoa que você vai cuidar dos animais dela, sem saber inglês? E o cara é um americano, ou mora na Europa, ou mora na Austrália.
o inglês precisa estar afiado. Então, uma das coisas que me fez focar no inglês foi essa parada. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pessoal, me digam, Danilo Davi falou, se mantém perto do microfone. Me digam se meu áudio tá bom, por favor, tá? A Veja.js, meu sonho é ser nômade digital, porém sinto falta de um segundo monitor para produtividade. O que você indicaria? Cara, nômade digital você precisa carregar o mínimo possível com você. Ou você vai despachar bagagem. Você pode despachar seu monitor na bagagem, em mala despachada, né? Eu acho que pode. Tá? Eu não sei como que funciona a questão de despachar eletrônicos, porque eu não despacho. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso está na minha mochila, inclusive meu notebook. Não despacho bagagem. Mas desde cedo eu falaria que você precisa se acostumar com o mínimo possível. Então, por exemplo, no Airbnb que eu alugo, precisa ter tudo que eu preciso e que não faz parte da minha mudança. Por exemplo, máquina de lavar, micro-ondas, fogão, se eu quiser cozinhar, apesar que eu não cozinho não, mas precisa ter essas paradas, tá? Então, mas pesquisa, vê se dá para despachar monitor no despacho de bagagens, tá? Seria uma alternativa. Eu não faria, eu uso um monitor só, tento ser o mais simples possível, porque eu não quero carregar muita coisa comigo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. João Anderson Moura, bem-vindo. Emerson Márcio, bem-vindo. Anderson CL, bem-vindo. José Rocha, que tá ótimo. Beleza, o áudio, né? Tá bom aí. Tony Matheus, bem-vindo. Carlos Júnior, 26, bem-vindo. Carlos Henrique Salles, bem-vindos. Aí, continuando. Motivador número 1 para eu focar no inglês foi house sitting, porque eu quero, e aí agora eu estudo inglês todos os dias à noite, me matriculei num curso online e estou sendo bem consistente, né? Todo dia à noite, 1h30 mais ou menos, eu tiro para estudar, só para estudar inglês, tá? Então as chances são, e eu não quero resultado imediato, tá? As chances são que daqui a um ano eu já vou poder me comunicar e aí eu começo a dar passos mais largos em direção ao house sitting. Só que rolou outra parada também que me fez focar no inglês, que foi o seguinte: vocês jogam videogame? Só para eu sacar, vocês jogam videogame? Vocês curtem isso? Desde criança eu sempre curti jogar videogame. Passei minha infância jogando jogos do PlayStation 1, depois 2. Antes veio o Super Nintendo também. E o que acontece? Sempre joguei videogame e por causa do videogame eu pensei, poxa, eu não tô tão mal no inglês, né? Eu acho que eu consigo me virar. E realmente, na programação, na hora de escrever código, na hora de ler, eu até consigo me virar. Só que rolou uma parada, que foi o seguinte: eu joguei um jogo esses dias chamado The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2. E cara, o The Last of Us, depois você pesquisa aí, é uma história muito pesada, tem muito diálogo, muito texto, muita conversação. Então, seu inglês precisa estar afiado para jogar esse jogo, tá? Claro, se você decidir, como eu, jogar com áudio e legendas em inglês, né? E aí, zerei o jogo, finalizei ele, foi uma experiência ótima para mim, só teve um problema. De tudo que eu ouvi e li no jogo, eu posso dizer que eu entendi 60%. 60%. Então vamos dizer que na escolinha do inglês do The Last of Us eu tirei a média. Saca aquele aluno que fica na média, que tira 6, quando 6 é a média e ele passa de ano, mas
poxa, bicho, seis é ruim, né? Você meio que sente um vazio. Foi eu jogando The Last of Us, entendi o jogo, mas cara, os 40% que eu não entendi doeu. Eu pensei, poxa, velho, eu cresci jogando videogame, eu escutava música em inglês o tempo todo, mas mesmo assim eu tive dificuldade nesse jogo. Então talvez o meu inglês não esteja tão afiado quanto eu penso. Então essas duas coisas, desejo de começar a fazer house sitting e a dor de jogar um jogo que eu queria muito jogar, mas não ter entendido 100% dele, aumentaram o meu foco e direcionaram o meu foco para o inglês. Tá? Então esse é só um exemplo. Eu falei isso tudo aqui só para vocês terem um exemplo de que existem certas coisas que acontecem no seu dia a dia que podem ou te empurrar ou te puxar em direção a ter foco em um objetivo. Tá? Então, para alguns vão decidir ter foco para estudar JavaScript. Quando sentirem alguma dor do tipo, cara, não estou conseguindo pagar meus boletos, ou não estou conseguindo pagar o dinheiro que eu estou tendo está dando só para sobreviver, não está dando para fazer as coisas que eu quero. Esse tipo de dor é muito real. Pode acontecer com você. E pode te empurrar para ter mais foco em direção à fluência em JavaScript e a vaga. Ou você pode agir por meio de um desejo. E aí eu te pergunto, o que você deseja que você daria um passo hoje em direção mais forte a focar no que importa para você conquistar o que você está desejando? Eu acho que essa é uma reflexão que precisa ficar para você. Tá? Só você sabe o que te motiva e o que te desmotiva. Então, por exemplo, eu quando conquistei a minha vaga de programador, lá atrás, por consequência disso, eu elevei a minha qualidade de vida, elevei bastante minha qualidade de vida, já não gastava o dinheiro que tinha naquela época, hoje é a mesma coisa. E eu tive mais tempo para passar com as pessoas que eu amo. Porque, é complicado também você trabalhar e não ter tempo para passar com quem você queria, né? Então eu tive mais tempo para passar com a minha mãe, os meus pais, com a minha avó, com o Bill, meu cachorro. Porque, cara, quando você tá afogado na rotina, às vezes nem tempo para passear com o cachorro você tem. Você não dá atenção nem pro animal que você se propôs a cuidar. Então, é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Acha possível aprender inglês intermediário em 6 ou 7 meses? Cara, eu não sei o que você considera inglês intermediário. Tá? Mas eu sei que a fluência é um projeto de longo prazo. Claro que você não precisa ser fluente em inglês para conseguir um trampo remoto para gringa, se é isso que você deseja, né? Mas acho complicado. Eu acho que 6 meses, 6, 7 meses, com um bom método e você estudando todo dia, você está começando a chegar ali na metade do básico, tá? Eu acho que não é tão rápido quanto às vezes pode parecer ser, ou às vezes como alguns comunicam ser, tá? Mas de novo, você não precisa ser fluente para conseguir um trabalho remoto para gringa, tá? E começar a ganhar em dólar. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu gosto de pensar a longo prazo. É tipo, trazendo aqui pro JavaScript, só para vocês sacarem. Cara, eu recebo muita mensagem de gente, muito e-mail também, de pessoas querendo ajuda para resolver
um problema específico no código JavaScript delas. Então, por exemplo, esses dias eu recebi um inbox de um rapaz, ele estava fazendo um exercício de faculdade, onde pedia para ele validar CPFs. Validar CPFs. O problema é que esse rapaz não tinha uma base em JavaScript. Ou seja, se eu ajudasse ele a validar o CPF, eu poderia ajudar ele a validar o CPF. E aí no próximo problema que caísse na mão dele, ele continuaria pedindo ajuda para os outros. Por quê? Porque ele não tem base. Ele não construiu a casa, ele não está construindo a casa dos 3 porquinhos de tijolo. Ele está construindo uma casinha de palha. Então essa parada de, eu só quero aprender eu só quero aprender uma validaçãozinha de CPF com JavaScript, cara, não funciona. Não é minha parada ensinar. Assim, eu ensino para quem quer construir a casa de tijolo dos 3 porquinhos, para a hora que a tempestade vier, o vento soprar, ela não cair. Essa é a minha parada. E a mesma coisa eu sinto que é com o inglês também, saca? Então, por exemplo, você pode... eu vou fazer um intensivão de inglês focado só em inglês para negócios. Você pode fazer isso, tá? Mas eu acho muito frágil. Acho que é uma estrutura muito frágil, tá? Para se basear em. Então eu prefiro começar do zero e construir a parada a longo prazo, do que construir uma casinha de palha ou de madeira, que é um pouquinho mais resistente que a de palha, mas na terceira soprada não aguenta. Só a casa de tijolo aguenta. Espero que você tenha entendido. Anderson CL. Como fixar melhor o que eu estudo em JavaScript? Sinto que depois de 2 dias já esqueci o que eu estudei. Claro, estranho seria se não esquecesse. Nosso cérebro, ele é programado para esquecer coisas. Já imaginou se você lembrasse de tudo que você vê no seu dia? Você não aguentaria. Seria muita informação. Então, seu cérebro é treinado para esquecer das coisas. Isso é natural, isso é normal. Seria estranho se fosse o oposto. Agora, por outro lado, tudo o que você lembra hoje exigiu um esforço de repetição. Vou te dar um exemplo. Seu CPF. Se eu te perguntar qual é seu CPF, provavelmente você vai me dizer, né? Ou qual é o seu RG, ou qual é o seu endereço. Tá? Por que você sabe essas paradas? Porque você repetiu tanto, o seu cérebro só entende repetição. Só repetição. Seu cérebro só entende repetição. Você repetiu tanto o seu endereço, seu número de telefone, seu RG, seu CPF, que você lembra dessa parada. Então, pra você ter uma ideia, eu sou da época que os números de telefone, eles não tinham 9 dígitos, eles tinham 8. Então, cara, eu lembro até hoje do número da época que eu era criança. Eu tinha 5 anos de idade, até mais ou menos 25 anos de idade, tinha um número lá em casa e eu lembro dele até hoje. 32561542. Eu provavelmente, quando eu estiver na minha aposentadoria, eu nunca vou esquecer esse número. Por quê? Porque eu repeti tanto essa parada que meu cérebro gravou na memória de longo prazo. Então, se eu puder te dar uma sugestão,
eu sugiro que você encontre um método que tenha uma boa base de repetição espaçada. Repetição espaçada é a chave para você não esquecer o que você estuda. Crustier Norris, quero saber quando terá curso aberto. Crustier, rogermelo.com.br, vai ter uma opção lá para você entrar na lista de espera, e aí você vai saber quando abrir. Bom? Danilo Davi, deseja ter um bom salário? Acho que eu já respondi essa. Anderson, muita prática em resolver problemas reais com o que você aprendeu teoricamente. Total. Danilo Davi, deseja ter um bom salário. Tá. Cara, assim, eu não vou te falar, se eu te disser que programar em JavaScript não vai te dar um bom salário, eu vou estar mentindo, eu vou estar te sabotando, tá? Mas eu também não posso dizer que é fácil. Então, é muito possível você ter um bom salário, você ganhar bem, você ganhar acima da média da população brasileira, sendo um desenvolvedor JavaScript. Mas não é típico, tá? Não é típico. Demanda esforço da sua parte. Então é possível, mas não é típico. Desejar ter um bom salário, a maioria deseja, né? Eu acho. Mas nem todo mundo faz o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. Então, eu acho que muitas vezes a gente fala, mas o mais importante é as nossas ações serem congruentes, ou seja, estarem em consonância, em harmonia com o que a gente fala. Então, no fim das contas, ações valem mais do que palavras. O que você está fazendo hoje para conquistar a vaga e ter um bom salário? Masaki Júnior, bem-vindo. Everton MBRS, bem-vindo. Crustier Norris, tem 29 anos e estou na busca da migração de profissão. Tenho estudado há 6 meses e estou amando programar. Boa, é isso aí. Cara, você está no caminho certo. Eu não sei como que você está estudando, mas eu torço para que você tenha encontrado um bom método que esteja te aproximando desse objetivo, tá? Carlos Henrique Salles, quando abrirá novas turmas de seu curso? Carlos, rogermelo.com.br, entra lá na lista de espera que você vai saber quando estiver perto. AVJSX, pergunta tópico, como ter uma barba de respeito dessa sua? Não sei se a minha barba é de respeito, não. Minha mãe não respeita a minha barba, não. O sonho dela é que eu tire. Crustier Norris, eu quero ser profissional em JS, quero curso. Tá. Dá as boas-vindas. Felipe Macedo, bem-vindo. Gui Balbugia, Draco Alves, DVSK Design, Bruno Riba Azevedo, Livre Soluções Digitais. Respondeu quando terá turmas, minha internet caiu, não vi. Entra em rogermelo.com.br e se inscreve na lista de espera. Abrir um negócio ou trabalhar para uma empresa? Cara, eu sou suspeito para falar. Eu sou muito fã de empreender, tá? Eu acho que empreendedorismo é a salvação da humanidade. Mas esse sou eu, tá? Eu não voltaria a trabalhar como empregado de novo, porque quando você acerta a mão no empreendedorismo, você tem mais liberdade, em todos os sentidos. Geograficamente, financeiramente, tá? Então eu prefiro ter mais liberdade. Eu com 29 anos, acho muito tarde para migrar de área? Cara, eu migrei com 1 ano mais novo que você, tá? Então só para vocês terem uma base. Não é muito tarde, não. E se você encontrar alguma empresa que te diga que é muito tarde, cara, foge dessa empresa. Às vezes eu tenho relatos, são poucos, tá? Mas eu tenho relatos de empresas que
usam a idade como uma barra para medir alguma coisa, tá? É claro que se você tem um candidato de 90 anos, é algo a se pensar, né? Mas, cara, 30 anos é muito novo, não dá para conceber a ideia de, de, de cortar, da idade ser um critério com 30 anos, brother, não existe. Eu migrei com 28, e eu não me achava velho, tá? Não achava que estava em cima da hora demais. Tonzinho Dias, Roger, eu tenho muita dificuldade em aprender sozinho e fazer projetos. Sinto que falta algum professor presencial. Alguma faculdade ajudaria? Cara, eu não acho que professor presencial seja a solução. Eu acho que o que acelera a sua chegada na fluência em JavaScript, por exemplo, é um bom método. Agora, se a questão do presencial é algo do tipo, poxa, se eu não consigo fazer online, eu acho complicado você não olhar de frente para isso com mais cuidado. Tá? Não estou dizendo que é o seu caso, estou supondo aqui, estou viajando. Porque, pelo que eu entendi da sua mensagem, você está tendendo a preferir o presencial porque acha que não vai conseguir aprender sozinho. Cara, quando você se matricula em um bom curso, que tem um bom método, geralmente esse curso vai ter uma comunidade para você. Para você trocar ideia com pessoas, para você conhecer gente parecida com você, talvez até da mesma cidade, talvez até com o mesmo nome, com o mesmo cabelo, saca? Então, eu não sei, eu não sei o quanto esse se sentir sozinho, desculpa, esse aprender sozinho pesa para você. Mas eu acho que é perfeitamente possível não depender do presencial para chegar na fluência em JavaScript. Por que eu falo isso? Porque eu cheguei, né, estudando online e vários alunos meus também. Então tem que ver o quanto isso pesa para você, tá? Você acha que é muito custoso para você aprender sozinho, entre aspas, você pode procurar uma faculdade, mas eu não colocaria minhas esperanças na faculdade, tá? Eu acho que o ensino tradicional não anda na mesma velocidade que o mundo anda. Diego Carvalho, bem-vindo! DVSK Design, é possível criar? Não perdi o que vocês falaram. Ícaro e Tocha, bem-vindo. Vamos lá, deixa eu continuar. Então, beleza, falei dos meus 2 porquês que eu decidi focar em uma certa área, né, da minha vida. E aí, eu acho que quando você tem um porquê forte, fica mais difícil você procrastinar. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando, você tem que ter disciplina, ou você tem que ter consistência, tem que estudar todo dia. Cara, isso fica mais fácil, não quero dizer que é fácil, mas isso fica mais fácil quando você tem foco. Geralmente seu foco, ele é conduzido por um porquê. Mas quando você tem foco, cara, eu lembro que quando eu estava nos primeiros dias aprendendo JavaScript, eu pensava, o André, meu vizinho, me chamou para o churrasco. Ir para o churrasco vai acelerar minha chegada na fluência em JavaScript? Não, não vai. Então eu não vou. Então eu dizia não o tempo todo para várias coisas para dizer um sim. Tá? E esse é o significado de foco que eu falei agora há pouco. Então eu acho que fica mais fácil quando você tem foco. Disciplina vem automaticamente, consistência vem automaticamente, porque você já está determinado.
Você já decidiu que você disse um sim e vários nãos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É possível criar um e-commerce, fugir das taxas de pagamento propostas por terceiros sem afetar a segurança? Sim vale a pena implementar? Cara, eu não posso falar por e-commerce, tá? Mas eu posso falar pelo gateway de pagamento do CJRM, por exemplo. CJRM, a empresa que processa pagamentos de alunos que se inscrevem no CJRM é a Eduz, né? E existem várias, tá? Existe a Eduz, a Hotmart, tem outras mais novas aí também. Mas o fato é que, mesmo eu sendo programador, eu decidi terceirizar isso. Por quê? Porque, cara, o tempo que eu levaria para desenvolver uma solução de e-commerce, de gateway de pagamento, me tiraria tanto tempo. E é uma parada que já existe, já está pronta. Para que eu vou fazer? Sabe? Para fugir de 1%, para diminuir minha taxa para 1%, 1% a menos, né? Ou 2% a menos. Mas tem a Stripe, por exemplo, que é um gateway de pagamento e tal. Dá mais ou menos a mesma. 4% vai para eles de cada venda. Então, assim, cara, eu prezo muito pelo meu tempo e eu faço o máximo possível para aproveitar o que já existe, para não ter que investir tempo criando algo que já existe e que já funciona bem. Tá? Então eu não posso falar do meu ponto de vista, da minha experiência, eu não faria, tá? Eu não faria. Às vezes falta conhecimento de como ganhar dinheiro com aplicações web. Cara, existem pessoas hoje que elas têm um know-how mais de freelance, de desenvolver produto. Tá? Eu acho que o que me fez tornar o CJRM mais lucrativo, primeiro que se eu não estudasse empreendedorismo e marketing, e aqui eu acabei de falar uma palavra do capeta para alguns desenvolvedores, né? A maioria dos desenvolvedores não gostam dessa palavra, mas eu tento fazer o máximo possível o meu marketing mais íntegro possível, tá? E aí, cara, se eu não tivesse estudado isso, nem existiria CJRM. Então, existem estratégias, tá? Para você construir um bom produto, para você ajudar realmente as pessoas com um produto que vale para elas o preço que você quer que elas paguem. Existe estratégia para isso, tá? Existe método. E aí vamos lá. Eu falei até aqui sobre foco. Diz que foco pode acelerar a sua conquista da vaga como programador. E muitas vezes o que eu vejo é o contrário, tá? Eu falo isso porque eu tenho contato com gente que quer conquistar a vaga todo santo dia. Todo dia eu converso com dois tipos de pessoas. Pessoas que já conquistaram a vaga e pessoas que querem conquistar a vaga. E um padrão que eu vejo, né, que está presente em quem quer conquistar a vaga na maioria das vezes é a questão de não focar na questão de aprender em uma só linguagem de programação, por exemplo, tá? Eu desconheço algum iniciante que entrou no mercado estudando várias linguagens de programação, tá? Não que não exista, estou falando que eu desconheço. A maioria dos casos de pessoas que são bem-sucedidas, que eu conheço, iniciantes, que vão conquistar a primeira vaga, por exemplo, de programação, ele se dedicou em uma só linguagem. Pelo menos no início, tá? Não estou dizendo, longe de mim dizer que você precisa focar em uma só linguagem em toda a sua carreira, não é isso.
Mas eu acredito que no início, foco em uma só linguagem é essencial. E só para não confundir a galera que às vezes não tem essa distinção ainda, quando eu digo linguagem de programação, no meu caso eu estou querendo dizer JavaScript, tá? Se você estuda HTML, CSS e JavaScript, a única linguagem considerada de programação entre essas três é o JavaScript. Então é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que você tem que escolher entre estudar HTML, CSS ou JavaScript. Não, você pode estudar as três, você pode focar mais no JavaScript, mas sempre voltar e rever conceitos de HTML e CSS. Mas a linguagem de programação que eu recomendo você focar é o JavaScript. Já falei isso em vídeos passados, porque que na minha opinião o JavaScript é a melhor linguagem de programação para iniciante. Ela é a linguagem mais popular do mundo e se traduz em vagas. Falei qual é a área que eu considero mais fácil eu não diria, mais simples entrar no mercado, que é a área de front-end. Diz por quê. Inclusive tem um vídeo meu inteiro só sobre isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pãozinho Dias, seu curso, quando compramos, ele é vitalício? Cara, até hoje é. Não sei se vai continuar a ser para quem entrar, tá? Porque eu acho que limitar o treinamento em 2 ou 1 ano ajuda a pessoa a ter mais foco, tá? E que é parte do que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho que pode ajudar a pessoa a ter mais foco. Não sei, eu posso testar isso e vamos ver os resultados. Mas eu acho que quando você tem um prazo estimado para fazer uma tarefa, você se empenha mais. Né? Uma coisa é você comprar um livro e deixar ele jogado nessa estante. Outra coisa é você comprar esse livro para passar na prova de um concurso, por exemplo, e que se você não conseguir ler esse livro todo, você não vai ter base para passar. Então, tem muito disso aí. Alex Torum, bem-vindo. Guilherme Jamp, bem-vindo. Augusto Ponte Zé, bem-vindo. Eli Veloso, Américo de Barros. Américo de Barros, não testa, por favor, é ruim. Vamos ver, Américo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu não tá batido o martelo, não, tá? É uma coisa que eu tenho que considerar. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Então, comprometimento é consequência de foco. Eu já dei minha opinião sobre isso. Eu acho que você se cobrar ter disciplina é mais complicado do que você ir por um caminho onde você tem um foco e esse foco ele passa a ser o seu motivador, ele passa a ser o seu porquê. O porquê conduz ao foco. Então, acho que tem muito disso. Então, toda vez que você se pegar cobrando ter disciplina demais em uma coisa, primeiro que você não precisa ficar neurótico também, né? Cara, feito é melhor que perfeito. Seu dia a dia estudando, você pode estudar 1 hora por dia, no máximo 2, e é isso. O mais importante é você estudar todos os dias, pelo menos 1 hora, tá? Todos os dias, do que estudar 5 horas no sábado e não estudar no domingo, de domingo até quinta, aí na sexta você faz mais 1 hora e no sábado mais 5, cara, isso, na minha opinião técnica, tende a ser pior, tá? Você vai tender a perder performance, pela minha observação, se você escolher essa rotina maluca de ter uma carga de horário muito pesada em um dia, deixar vários dias sem estudar e depois, sei lá, ficar alternando, ficar nesse vai e vem aí. Não recomendo, não. A maioria dos alunos que conseguiram a vaga, pela minha observação, eles foram mais consistentes. Então, eles estudavam 1 hora, 2 horas por dia, no máximo, mas todos os dias. Tá? Então, essa constância de estudar um dia após o outro, eu acho que você vai ganhar mais em performance do que estudar muito num fim de semana e estudar de fim de semana em fim de semana, por exemplo. Tá? Entre PJ e CLT, qual a melhor vaga para procurar? Depende do seu momento. Eu acho
que geralmente, quando você está no início, que você está procurando uma vaga júnior, você vai tender a encontrar mais vagas para CLT, né? Posso estar enganado, tá? Mas pela minha observação tem sido assim. Eu acho que PJ exige um certo nível de quilometragem que talvez um júnior ainda não tenha. Tá bom? Mas essas são só suposições minhas. Quando eu estava no mercado, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como CLT normal, né? Hoje eu sou empreendedor, mas enfim, eu nunca trabalhei como PJ para dizer, tá? Elaine Delgado, bem-vinda. Guilherme Abel, bem-vindo. Olá, Elaine, tudo bom? Vamos lá. Então, até aqui eu falei que eu acho que ter foco pode acelerar muito a sua conquista da vaga como programador. E eu falei que o porquê ele é um condutor de foco. Eu falei que quando você tem um porquê muito forte, você acaba tendo mais foco, porque esse porquê fica mais presente para você, né? Seja esse porquê uma dor ou um desejo, tá? Nada de errado com um ou do outro. Ícaro Itoshi, em depoimento aqui dos alunos, vi que alguns conseguiram a vaga sem finalizar todo o treinamento. Você acredita que somente JavaScript puro, sem estudar livros em paralelo, é possível conseguir a vaga? Depende do que a vaga pede, depende da empresa, tá? Tem alunos, se é possível, tá? Tem alunos que conquistaram a vaga e tinham só JavaScript puro. Tem outros que conquistaram a vaga e estudaram React, por exemplo, e passaram na vaga. O grande salto aqui é que quando você é fluente em JavaScript puro, você tem mais facilidade, bem mais facilidade em entender livros como React ou frameworks como Angular, Vue, né, Svelte. Tá? Então, quando você é fluente em JavaScript, você tem uma base muito forte. E vamos pegar o React, por exemplo, que é o que eu mais curto entre eles, né? Cara, o React é JavaScript mais JSX. Mais diferentão que você vai encontrar no React é o JSX. E que obviamente, compila para JavaScript depois, né, no final. Então, não existe, fica bem mais difícil, tá? Bem mais difícil você ir para uma lib dessa sem a fluência em JavaScript. Agora, quando você faz o caminho oposto, né, estão aí as provas dos alunos que você viu. Elaine Delgado, hoje eu estava dando manutenção em código em PHP, utilizando meus conhecimentos em programação, que é apenas JavaScript. A lógica era praticamente a mesma. Isso aí. Matheus Porto entrou. Bem-vindo, Matheus. Então vamos lá. Então, além das coisas que eu falei, o que mais pode ajudar a você ter mais foco para chegar na fluência em JavaScript e conquistar a sua vaga, né? Eu acho que um acelerador, né, para você ter mais foco nesse sentido é você ter um método. Você ter um método. Por quê? Cara, pensa num lenhador, tá? Lenhador, o cara tá lá machadando na árvore todo dia. Nada de certo ou errado com isso, tá? Não tô aqui para falar que isso é certo, não. É só um exemplo, gente. Foca no exemplo. Imagina um lenhador que o cara tá lá todo dia lenhando, mas ele não tem um amolador. O que vai acontecer? Conforme o tempo ele vai praticando, ele vai dando as machadadas, o machado dele vai perdendo o corte. Então o machado dele, em outras palavras, vai ficando cego, né?
Mas, ao mesmo tempo, imagina o mesmo lenhador com um amolador do lado. Cara, é brutal a diferença. Por quê? Porque quando o seu machado está afiado, você dá menos machadadas e consegue o mesmo resultado de alguém que não tem o machado afiado. Então, ter um método é você ter ferramentas para afiar seu machado. E aí, às vezes, isso acontece às vezes na semana do JavaScript, né? A pessoa chega lá e ela vê minha cara, igual aqui eu tô falando com vocês. A primeira coisa que ela pensa é, cadê o código? Cadê o código? Não é possível. Esse cara tá conversando comigo, não vai ter código? Velho, relaxa. Tipo, tudo que a gente, que eu tento passar para vocês é uma espécie de afiar o machado. Porque se você ficar só codando, sem pensar no porquê das coisas, sem entender um pouco de por que o que você faz é importante, você vai estar cegando o seu machado. Então, o método é uma forma de você afiar o machado, de você conseguir resultados com menos esforço. Não quer dizer que não vai ter esforço, mas é menos esforço do que alguém que está com o machado cego. O lenhador que está com o machado cego, sei lá, ele precisa de umas 100 machadadas para derrubar uma árvore, enquanto o cara que está com o machado afiado, ele precisa de 10. Então tem essa parada. Eu acho que um método é um acelerador, um bom método é um acelerador para você conquistar a sua vaga. Mas deixa eu ler primeiro o que vocês estão escrevendo aqui. Weber, bem-vindo. BRNMS, bem-vindo. José Rocha Developer, já usei bastante React Native, usei React JS, que é praticamente mais do mesmo. Hoje trabalho com Quasar/Vue. E de longe acho o Vue muito bom. Legal, JS, o José Rocha. Cara, eu acho o Vue, acho que o Vue é um Angular pintado de verde e azul. Mas tudo bem, isso é muito subjetivo também, tá? Escolha de qual framework você vai trabalhar, ela não é só técnica, envolve muita subjetividade também. Luquinhas MDS, bem-vindo. Zé Rocha Developer, mas muito JS aprendi com você e agradeço muito ter conhecido seus vídeos no YouTube. Massa, José, obrigado. Elton Ramos, bem-vindo. Samurai BBB, bem-vindo. Então, será que você está sendo mais estratégico ou mais operacional? Porque pensa, é tipo quando você vai jogar sinuca. Não sei se você joga sinuca, mas eu já joguei muito, principalmente quando eu era criança. Uau, eu era uma criança infratora. Era uma época louca. Mas enfim, jogava sinuca. E o que diferenciava, uma das coisas que diferenciava um bom jogador de sinuca é que ele para ele encaçapar uma bola, para ele matar uma bola, ele não pensava só naquela bola. Ele pensava, aonde eu preciso posicionar o meu bolão, a bola branca, para que eu mate essa bola e a posição dela, do bolão, favoreça a minha próxima tacada. Então isso é estratégia. Tá? E aí eu te pergunto, será que você está sendo mais estratégico ou mais operacional na hora de codar? Será que você está afiando o seu machado o suficiente? Será que você tem ferramenta para isso? Porque uma coisa é um jogador de sinuca que só pensa na bola que está na frente dele naquele momento. Uma outra coisa é o cara jogar com estratégia. E o que vocês estão falando aqui? Samurai BBB, já dei as boas-vindas. Rogério,
MJ, bem-vindo, Rogério. Tiago Martins, a fluência em JavaScript está para o lenhador deixar de usar o machado para usar uma motosserra. Boa, também. Janlin com 18, bem-vindo. Então, quando você tem um método bom, você ganha tempo. E nada é mais precioso do que tempo. Galera, eu acho que talvez eu seja... Eu tô com 34 hoje, vou fazer 35. Talvez eu seja um pouquinho mais velho que a maioria de vocês. E quanto mais tempo passa para mim, mais eu tenho a certeza que o tempo é o ativo mais precioso que existe. Dinheiro você ganha de volta. Cara, dinheiro você ganha de volta. Noite mal dormida, você pode, né, ajustar a sua rotina para você dormir bem. Sua saúde, enfim, você pode fazer coisas para ajustar isso, mas tempo não. O tempo, desde que eu comecei essa live, que eu estou aqui com vocês até agora, nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Então você perder tempo batendo cabeça e não ter um bom método, porque método é acelerador, tá? E cara, eu tô aqui, não tô falando só do meu não, tá? Não é do meu método que eu tô falando, não. Eu tô falando de método no geral. O que você acha que é mais eficiente? É você ter método ou você jogar sem método? Uma partida de xadrez. Pega um jogador de xadrez que tem um mínimozinho de experiência e vai sem método com ele para você ver o que acontece. Ele te destrói. Não tem essa. Ou você afia seu machado ou você não afia. E método é um acelerador. É tipo você querer fazer um bolo. Sabe, se você tiver todo o tempo do mundo, você vai conseguir fazer um bolo. Uma hora ou outra você vai conseguir. Mas e se você entrar num curso focado em fazer o bolo que você quer? Poxa, você vai ganhar muito tempo. O tempo que você ia perder batendo cabeça, fazendo um bolo sem método, você vai ganhar muito tempo. E tempo é o bem mais precioso que existe. Então, eu não sei se como que você está estudando hoje, mas, cara, encontra um método de alguém que você respeite e confie. E esse é outro ponto aqui. Primeiro, né, encontra um método com resultados comprovados. Você vê que pessoas que seguiram aquele método, elas já chegaram onde você quer chegar. Essa é uma coisa. Não é qualquer método, é um método com resultados comprovados. Outra coisa, encontra um método de alguém que você respeita e confia. Respeita e confia. Se a pessoa falar para você pular, falar, Roger, pula aqui. Se for alguém que eu respeito e confio, eu vou perguntar, quão alto você quer que eu pule? Alguém que você respeita e confia. Então, e isso é fundamental, tá? Não tem porquê. Essas coisas são decisões que eu fiz lá atrás, quando eu comecei a querer chegar na fluência em JavaScript. São decisões que eu fiz lá atrás e foram as melhores decisões que eu já tomei profissionalmente. Então, encontra um método que já tem resultados comprovados e de alguém que você respeita e confia. Eu acho que fazendo isso você vai acelerar sua chegada na vaga, porque não existe nada que economiza mais tempo do que um método bom. Deixa eu ver o que mais. Olha só, outra coisa que pode acelerar a sua chegada na vaga, além do método, é você ter uma comunidade.
Comunidade de pessoas parecidas com você, que estão no mesmo objetivo que você. Então, por exemplo, tem muita gente especula que quando a gente era tribal, os nossos ancestrais, a gente vivia em tribos, e aquelas pessoas que não eram meio que rebeldes, que não eram muito chegadas a viver em grupo, elas foram jogadas para o lado de fora da cerca da tribo. E naquele tempo, ser jogado para o lado de fora da cerca significava não sobreviver. Por quê? Porque o leão estava solto, o urso estava solto, o tigre estava solto. Então, a gente pode dizer que biologicamente, as pessoas com tendências biológicas a não viver em comunidade, elas não sobreviveram, elas não perpetuaram a espécie. Então, mas aqueles que gostavam de viver em grupo, eles aprenderam que, cara, se a gente estiver junto, a gente vai mais longe. A gente vai mais longe se a gente estiver junto. Por que a gente vai mais longe? Eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Um exemplo que acontece às vezes na comunidade do CJRM. Obviamente a gente tem um grupo de Telegram com os alunos, e às vezes um aluno faz uma pergunta e aquilo gera uma inteligência coletiva brutal. É brutal quando você faz uma pergunta em comunidade. Sabe por quê? Porque, primeiro, que aquela pergunta pode nem estar presente para você. Era uma dúvida que você nem sabia que você tinha. E a pessoa foi lá e perguntou. Uau, olha só, ele pensou nisso e eu não pensei. Como será que vai rolar agora? Esse é um exemplo. E uma outra coisa. A resposta é uma resposta também para todos. Se a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, a resposta pode ser uma resposta de muitos também. Então isso é animal, inteligência coletiva. Você precisa estar junto de pessoas que já chegaram ou que estão na mesma jornada que você para chegar no mesmo objetivo. E aqui é importante ressaltar essa parada do mesmo objetivo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para eu continuar. Eita, sou 10 anos mais velha que o prof. Isso aí. Karina, bem-vinda. Samuel Fisca, bem-vindo. Quando se tem método, a coisa flui. E a gente não fica batendo cabeça tentando de várias formas até conseguir. Isso aí, Elaine. JLMS, bem-vindo. Mavi, bem-vinda. Gus Henrique, bem-vindo. Roger Zene, bem-vindo. Essa parada do objetivo em comum é muito importante. Muito, muito importante. Porque uma coisa é você estar numa comunidade, você querer escalar o Everest e estar numa comunidade de pessoas que também querem escalar o Everest, assim como você. Outra coisa é você estar numa comunidade que, sei lá, quer escalar um outro monte, um monte Fuji, não sei. E as temperaturas, a parada de fazer a escalada para esse monte é diferente do Everest. Isso aqui é o Everest, você não quer o Fuji. E o Fuji é outra parada. Às vezes não parece, mas é outra parada. É outro tipo de temperatura e pressão. É outra altura, outros equipamentos. Então, traduzindo para o nosso contexto aqui, é tipo você estar em uma comunidade que tem gente focada em tudo ao mesmo tempo. Comunidade que tem foco em tudo ao mesmo tempo, na minha opinião técnica, perde em performance. E perde muito. Tá? Então você está numa comunidade que
de gente que quer chegar na vaga, mas também tem muita gente que já está na vaga, e tem gente que quer ser back-end, tem gente que quer ser front, e tem gente que quer mobile, e aí, cara, vira uma salada aquilo ali, acaba que mais atrapalha do que te ajuda. Porque não necessariamente as dúvidas de quem está no back-end, por exemplo, vão ser as dúvidas de uma pessoa que quer conquistar uma vaga front-end. São jogos diferentes. Então esse critério é fundamental. A comunidade em que você está ter o mesmo objetivo que você. Não vários objetivos, tá? Um único foco, um único objetivo. E aí, tem uma coisa muito louca também que acontece quando você está em comunidade. E quando você está em comunidade, novamente, de gente que está na mesma jornada que você, que tem o mesmo objetivo que você, que é o seguinte: estatisticamente, quando você está desanimado, por exemplo, outras pessoas, um monte de pessoas não vão estar. Estatisticamente. E isso é muito louco. Isso gera uma força que você nem vê ela vindo, mas, cara, às vezes você está passando por um problema difícil, você compartilha na comunidade, você desabafa lá, e as chances das pessoas te estarem em uma vibe diferente do seu momento de desânimo é muito grande. E aí você vai ter pessoas para te apoiar. Enquanto fora da comunidade vai ter um monte de gente querendo não, colocando mesmo água na sua cerveja, ao mesmo tempo você tem um grupo de gente que entende você, que está na mesma caminhada que você, o mesmo objetivo, que passa pelas mesmas dores que você. Isso é muito, muito brutal. A força de você estar em uma comunidade, ela é difícil até expressar em palavras, tá? Mas é muito fundamental que você esteja nessa comunidade, até porque fruta não cai longe do pé. Se você anda com 5 fumantes, você vai ser o sexto. Tá? Anda com 5 pessoas com sobrepeso para você ver. E nada de certo ou errado em ter sobrepeso. Mas eu não quero para mim, por exemplo. Anda com 5 pessoas que não fazem dieta. Você não vai conseguir fazer a sua dieta. Você vai tender a não conseguir, né? Não é que não vai, mas provavelmente não vai. Então, fruta não cai longe do pé. Então, se o pé que você caiu, ele não é favorável para você chegar na fluência em JavaScript e conquistar a vaga, você vai precisar mudar de pé. E mudar dói, vai doer. Mas a longo prazo você vai ver os benefícios que isso vai tender a te gerar. Que mais? Uma outra coisa que acelera a sua chegada na vaga, na minha opinião técnica, tá? É uma coisa chamada autorresponsabilidade. Que parada é essa? É o seguinte, a gente tende a acreditar que o nosso maior inimigo está fora da gente. A gente tende a acreditar que o nosso maior inimigo são as empresas, é o mercado, é o recrutador que te dá um feedback negativo, ou às vezes nem deu feedback. E é completamente normal a gente ter essa reação.
Tá? Por quê? Porque é um mecanismo de sobrevivência nosso. Né? A gente tende a externalizar a culpa para o mundo, né? Ou a responsabilidade das coisas para o mundo. Né? E pensei, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, é tipo quando seu time de futebol perde. Tá? Gente, eu não acompanho futebol não, mas eu sei que sei que tem o Corinthians, o Flamengo, o Cruzeiro, o Atlético, eu sei que isso existe, tá? E aí você vai no estádio, você compra, você já passou por isso, eu já passei muito na minha infância. Você compra o ingresso para ir para o estádio, você vai lá ver o seu time jogar, em casa, seu time vai e perde. E aí, no jogo acontecem várias situações que você pode apontar como se fossem o causador da derrota do seu time, né? Poxa, o juiz não colaborou, deixou de marcar um pênalti para o meu time, ou marcou um pênalti para o time adversário, ou não marcou aquela falta, porque se ele marcasse aquela falta, meu time, o Zezinho ia cruzar lá na área, e quando o Zezinho cruza, é 90% de chance do atacante fazer gol, né? Uma parada assim. Uma outra analogia também, uma outra coisa, pelo menos acontecia comigo, tá? Quando eu era criança, tinha uns 7 anos de idade, existia uma coisa na minha época que se chama videolocadora. E também existia as locadoras de videogame. As locadoras de videogame é uma parada que você ia lá, alugava o aparelho, ou alugava o jogo, ou sentava lá e jogava, né? E aí eles tinham as televisões. As televisões e os aparelhos lá. E, velho, eu era cliente número 1 da locadora de videogame. Chamava Batgames. A fachada dela era toda preta, tinha o logotipo do Batman e chamava Batgames. E aí, uma das pessoas que... Tinha um menino lá, enquanto a gente jogava, eu gostava muito de jogar futebol, né? Igual todo menino. Jogava futebol no videogame e aí tinha um menino lá que ele, toda vez que ele perdia ou que ele jogava mal, ele colocava a culpa no controle. Era impressionante. Todo mundo jogava com o mesmo controle, a gente revezava, mas toda vez que ele perdia ou jogava mal, a culpa era do controle. Então, assim, culpar coisas externas, responsabilizar coisas externas por situações inesperadas com a gente é normal. É um mecanismo de defesa nossa e a gente tem isso desde criança. Mas, e qual que é o problema disso, né? O problema disso é que quando você culpa o mundo lá fora, você se torna efeito de. Você se torna vítima. Ao invés de causa, você se torna vítima. E quando você se torna vítima, não tem o que fazer. Não é verdade? Se você é vítima da situação, se você é efeito de, não tem o que fazer. Porque já está feito. Você sofreu a parada. Esse é o grande problema de você enxergar as coisas dessa forma, tá? De você ser vítima da empresa que te rejeitou, ou do recrutador que mandou feedback ou não mandou. Agora, e aí, outra parada. Se você for vítima, se você for efeito de,
Você vai depender de quê? Você vai depender da sorte. Ué, você é efeito de, você não é causa, você é efeito de, você é vítima. Aí você vai depender do quê? Da sorte. E se você depender da sorte, aí ferrou. Aí você tá deixando o seu poder de decisão, seu poder de mudar nas mãos do destino, vamos dizer assim. Nas mãos de coisas externas. Cara, se for para depender da sorte, joga na Mega Sena. O programador não depende da sorte. Você não pode depender da sorte. Para nada. Para nada. Você não pode depender da sorte para conquistar sua vaga, para chegar na fluência em JavaScript. Porque se depender da sorte, não tem nada que você pode fazer, não é verdade? Agora, quando você se coloca na posição de causa, a coisa muda. Porque quando você se coloca nessa posição, dói se responsabilizar, não é fácil. Se fosse fácil todo mundo faria, e aí a gente não tinha um monte de gente, não quero usar uma expressão muito forte aqui também, né? Reclamando por aí, colocando a culpa nas coisas externas. Mas a boa notícia é que você tem como ajustar. Quando você é autorresponsável, você se responsabiliza pelo que acontece com você, você tem a chance de ajustar a rota. Então, eu queria deixar claro que você tem essas duas escolhas. Ou você pode se vitimizar, culpar o mercado, culpar a empresa, culpar um professor, sei lá, do curso que você está, culpar o RH que não entregou o seu currículo, não passou o seu currículo para frente. Nossa, se eu fosse listar aqui, teria um monte de coisa para você culpar. Ou você pode tomar a decisão de se autorresponsabilizar e ajustar a rota. Você olha a situação como um bom adulto e pensa, o que eu vou fazer diferente daqui para frente para conseguir chegar nesse resultado que eu quero? Para conseguir chegar na fluência em JavaScript, para conquistar a vaga que eu quero. E aí, brother, ou sister, né? Você ajusta o que precisa ser ajustado. E repete até você conquistar esse objetivo que você quer. Eu, antes de conquistar a minha primeira vaga, eu lembro de cabeça, eu tomei uns 4 nãos. 4 nãos para na quinta vez eu tomar o meu primeiro sim. E entre eu e você, nunca é tão preto no branco, tá? Não é só 100% do tempo você se vê como causa ou 100% do tempo você se vê como efeito de. Sei que existe uma área cinza aí, mas eu acho que eu estava mais no espectro de me ver como causa. Eu olhava para cada feedback negativo que eu recebia, eu olhava o que dava para ajustar e o que era descartável. E eu vejo que isso é um padrão nas pessoas que conseguem a vaga.
vejo nos meus alunos. Nem todo mundo consegue a vaga de primeira. Longe disso. Na verdade, isso é exceção, tá? Se você conseguir uma vaga de primeira, é muita exceção, é raríssimo que isso aconteça. Mas as pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço que conseguiram a vaga, elas tiveram esse olhar, esse cuidado de se ver como causa de e não como efeito de. Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando para a gente encerrar. Elaine Delgado, eu colocava a culpa de não aprender nos instrutores dos cursos até aprender sobre autorresponsabilidade e ver que eu só estava dando desculpas para minha preguiça. É bem isso mesmo, Elaine. Pessoal, acho que é isso. Acho que a gente já pode caminhar para o final. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei ou alguma dúvida que vocês querem tirar comigo, vou dar mais um minutinho para vocês mandarem aqui, tá? Caso contrário, essa live vai ficar gravada. Eu sei que alguns estão chegando agora. Essa live vai ficar gravada não, né? Na verdade, não sei se é só comigo, mas eu acho que não. Mas quando eu baixo esse vídeo do Instagram, né? Se eu postar ele direto, ele fica desincronizado áudio e vídeo, tá? Mas aí tem que rolar uma edição antes de postar ele, pelo menos aqui no Instagram, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. Caso contrário, a gente encerra e depois vocês veem a gravação para pegar a parada completa que eu falei. Fechou? Então é isso. Obrigado por vocês terem ficado até aqui comigo. Eu sei que não é fácil, geralmente minhas lives não são as mais curtas, né? Mas eu faço um esforço para falar o que eu preciso falar no tempo que eu tenho. Bom? Então, muito obrigado por vocês me acompanharem e eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.